Então nós estamos na série Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Hoje nós vamos encerrar essa série, né? Hoje é a 6ª mensagem. O texto base, Tito capítulo 1, versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 16 é o nosso texto base, que diz: eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Então esse texto que nós lemos todos os domingos aqui durante essa série, ele deixa claro que é possível você afirmar que crê em Deus, é inclusive possível você crer realmente em Deus, mas viver como se não cresce. Porque não é o simples fato de crer na existência de Deus que faz de você um cristão verdadeiro. Crer na existência de Deus é apenas a primeira coisa que você tem que fazer para se tornar um cristão. Mas apenas a primeira, e não a única, nem a última. Então, só para dar uma relembrada do que nós vimos durante essa série, vai ter no PowerPoint aí para você relembrar. Na mensagem 1, o tema foi: você crê em Deus, mas não o conhece de verdade. Foi o tema que nós trabalhamos no primeiro domingo. No segundo domingo nós vimos: você crê em Deus, mas não tem certeza que Ele o ama. Na mensagem 3 nós vimos: você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Você não acredita que Ele perdoou e limpou o seu passado. Na mensagem 4 nós vimos: você crê em Deus, mas vive em torno do seu dinheiro, em torno do dinheiro. E na mensagem 5, domingo passado, nós vimos: você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Infelizmente, domingo passado tivemos um problema técnico aqui no cabo de áudio. Estava conectado no canto errado e não tivemos a mensagem domingo passado. Tínhamos a imagem, mas não tínhamos o áudio. Por isso que talvez você procurou aí na internet essa semana e não encontrou. Então ficou um privilégio de quem veio domingo passado. Mas as outras mensagens tem lá no site da igreja e também no Face da igreja. Ok, só para não perder o costume, vou falar mais uma vez. Quando o assunto é fé, as pessoas podem ser divididas ou classificadas em 3 categorias. A primeira categoria são os ateus, aqueles que não creem que Deus existe. Para eles tudo é obra do acaso, né? Tudo que existe foi obra de uma explosão que aconteceu ao acaso e tudo se formou dessa forma também. Não existe uma mente criativa e inteligente por trás de tudo. Esse é o ateu. Segunda categoria de pessoas, quando o assunto é crer ou não em Deus, é o que nós chamamos de cristãos ateus. Cristãos ateus são aqueles que afirmam que acreditam em Deus, mas eles vivem como se Deus não existisse. A sua fé não influencia na sua vida diária, no seu agir, no seu proceder, no seu pensar, nem no seu falar. Se ele parasse de crer na existência de Deus, ninguém notaria a diferença, porque ele já vive como se Deus não existisse. E a terceira categoria é o cristão verdadeiro. É aquele que crê em Deus e vive para agradar a Deus e para imitar Jesus. A sua fé é determinante em todos os seus atos, em todo o seu agir. A sua fé determina o seu falar, o seu pensar, o seu agir, o seu reagir, os seus relacionamentos. Tudo tem a ver com a sua forma de crer. Esse é o cristão verdadeiro. Ele crê em Deus, mas a sua fé influencia em todo o seu dia a dia, em toda a sua vida. Hoje nós vamos para a mensagem 6, última mensagem. E o tema da mensagem de hoje é: você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Como eu falei agora há pouco, na semana passada o tema foi: você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Nós falamos sobre o perdão. E lembro que falei que o perdão é algo que pertence à essência do cristianismo. Você não pode ser cristão e não perdoar, porque o perdão faz parte da essência do cristianismo, porque Jesus veio ao mundo porque nós precisávamos de perdão.
Então ele veio para morrer, pagar a dívida do nosso pecado e nos reconciliar com Deus, perdoando assim os nossos pecados. Então você não pode ser cristão e recusar-se a perdoar. Hoje nós vamos falar de uma outra coisa que também faz parte da essência do cristianismo, que faz parte do DNA do cristianismo, que é o ato de compartilhar a sua fé. Você não pode dizer que é cristão e se recusar a compartilhar a sua fé, porque o fazer discípulo está no DNA do discípulo. O compartilhar a sua fé está na essência do ser cristão. Se a missão de Jesus foi vir à terra e morrer para que nós tivéssemos perdão pelos nossos pecados, a missão do discípulo é divulgar essa boa nova, que é assim que a Bíblia chama, a boa nova do Evangelho, divulgar que esse perdão que Jesus veio aqui nos dar está disponível a todos. Então, como cristão, faz parte da sua missão, faz parte do seu DNA, divulgar a sua fé, espalhar para todo mundo que existe um perdão que está disponível para aquele que crê e se apropriar dele. Porque nós já aprendemos aqui diversas vezes que o perdão de Deus através de Jesus, ele é suficiente para toda a humanidade, mas ele só é eficiente para aqueles que creem em Jesus e o aceitam como Senhor de suas vidas e como seu Salvador. Então o seu papel de cristão é compartilhar a sua fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, olha o que diz. Nós compartilhamos inclusive esse texto semana passada. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Observe que Jesus vem aqui e cumpre a missão dele, que é nos reconciliar com Deus. E aí ele nos dá uma missão, ele nos dá um ministério. O ministério significa serviço. E diz que agora nós temos um ministério, nós temos um serviço, e esse serviço é o quê? É o serviço da reconciliação. Deus deu a você um ministério, é o ministério da reconciliação. E aí, mais claro do que esse, você já deve saber de qual, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho ordenado. O texto continua, mas até aí já está bom. Eles estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mais claro do que isso, quando ele vai partir, depois de ressuscitado, que volta para sentar à direita de Deus, ele passa essa missão. Vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Então, você não pode ser discípulo e não fazer discípulo. Não existe isso. Sabe, nessa série Cristão Ateu, a gente está confrontando alguns comportamentos ou ausência de comportamentos que são completamente incoerentes. Como você não pode dizer que é cristão e se recusar a perdoar, você não pode dizer que é discípulo e se recusar a fazer discípulo. Não tem como separar essas coisas, entende? Faz parte do DNA do discípulo fazer discípulo. O cristão ateu, aquele que crê em Deus, mas vive como se não cresce, ele tem uma visão muito limitada a respeito daquilo que Deus quer com ele. O cristão ateu, ele acha que Deus deseja apenas que ele seja uma pessoa boa e que vá para o céu quando morrer. Você já encontrou alguém assim? Tem pessoas que vivem dentro da igreja e pensam assim. Eles acham que a única coisa que Deus queria com eles é que ele seja uma pessoa boa, que ele pague o que ele comprar, que ele compra com a palavra, que ele fala a verdade, seja uma pessoa boa e quando morrer vá para o céu. Ele não entende que junto com a salvação vem também uma missão. Se você não tivesse nada para fazer aqui, no dia que você aceitou Jesus, você caía para trás, morria e levava você direto para o céu. Existe algo que você precisa fazer, por isso que depois de salvo, ele ainda deixou você ficar aqui. Mas o cristão ateu, ele tem uma visão muito limitada do que Deus tem para a vida dele, por isso ele limita-se a tentar ser uma pessoa boa e saber que vai para o céu quando morrer. Então acorde para essa realidade.
Deus tem para você um ministério, e esse ministério é o ministério da reconciliação, e Deus tem para você uma missão, e essa missão é fazer discípulos. O Dr. Ralph Nebo, que foi um instrumento de Deus para fazer esse movimento de igrejas em células e em pequeno grupo no mundo, agora, retomar essa realidade bíblica, ele diz em pesquisa que ele fez que apenas 5% dos cristãos que fazem parte da igreja realmente compartilham a sua fé. Apenas 5% são diligentes em compartilhar. Os outros, quando compartilham sim. Por acaso, surgiu uma oportunidade, uma ocasião e ele terminou compartilhando, mas ele não é intencional. Ele não se vê como um missionário de tempo integral. Ele diz que apenas 5% das pessoas que frequentam a igreja, dos cristãos que frequentam a igreja, realmente levam a sério o compartilhar a sua fé. Ele também compartilhou algo interessante em um dos seus livros sobre evangelismo. Ele disse que escreveu um livro, e o título do livro que ele colocou foi Evangelismo para um Grupo Específico, ensinando como os cristãos poderiam evangelizar melhor. E aí ele disse que esse livro foi publicado porque ele já é autor de muitos livros, então a editora publicou, mas vendeu pouquíssimos livros, e a editora se recusou a reimprimir depois. E aí o editor, responsável pelo livro, chegou para ele e disse: pastor, o senhor estragou o seu livro quando o senhor colocou a palavra evangelismo. Os cristãos, o redator lá disse, os cristãos não se interessam por evangelismo, por isso seu livro não vendeu. Que realidade. Os cristãos, olha o que o editor disse, os cristãos não se interessam por evangelismo. O senhor botou esse nome na capa, o livro não vendeu. Às vezes eu fico pensando, e já comentei outras vezes aqui, como é que os cristãos brasileiros, vamos falar da nossa realidade, se sairiam, como é que nós nos sairíamos se Deus nos enviasse para um outro país onde o cristianismo é minoria? Como é que nós nos sairíamos para compartilhar nossa fé, por exemplo, no Afeganistão, no Iraque, no Irã, na Indonésia, na China, lugares onde você pode apanhar, ser preso e ser morto, simplesmente por ser cristão. Lugares onde algumas dessas nações que eu falei, o ato de converter-se ao cristianismo é um crime de proselitismo, onde o ato de se converter é crime e você é preso porque se converteu. Aí eu fico pensando, como é que nós, cristãos brasileiros, nos sairíamos cumprindo o nosso chamado de fazer discípulos e compartilhar nossa fé em nações desse tipo? Se você for lá no YouTube e coloca lá cristãos perseguidos, você vai ver um monte de atrocidade que hoje, isso não é coisa de antigamente não, hoje está acontecendo com cristãos no mundo inteiro. Talvez hoje, enquanto você dormia um cochilo depois do almoço, talvez tivesse um cristão morrendo porque é cristão. Aí eu fico pensando, como é que nós nos sairíamos se Deus nos colocasse em um outro lugar que não o Brasil? O Brasil é muito fácil de ser evangelizado. No Brasil é mole compartilhar a fé, mas nós não ligamos muito para aproveitar essa oportunidade. Olha só alguns dados. O primeiro dado eu já dei no início dessa série. 95,3% dos brasileiros afirmam que creem que Deus existe. 95,3%, praticamente todos os brasileiros acreditam que Deus existe. 95,3%. 4,7% das pessoas não acreditam. É claro que quando você pensa em quase 200 milhões de pessoas, muita gente não crê, mas pensa na quantidade de gente. Vê os teus amigos, as pessoas que você conhece, e soma quantos creem que Deus existe e quantos não creem que Deus existe. Os que creem são esmagadora maioria. Então você não tem que convencer as pessoas que Deus existe. No Brasil é muito fácil isso. Elas já sabem que Deus existe, elas só não têm um relacionamento com Deus. E a maioria delas até acha que há coisa certa a ser feita, mas ela não conseguiu fazer ainda porque não sabe como. 77% das pessoas no Brasil
creem que a Bíblia é a palavra de Deus. 77% creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a maioria das pessoas com quem você fala, eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Você não tem que convencer eles sobre que a Bíblia é isso. Vai para um outro país onde eles acreditam que o Alcorão é a palavra de Deus. E vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus para eles. Nós vivemos numa realidade onde 71% das pessoas creem na vida após a morte. 71% crê na vida após a morte. Você não tem que convencê-las disso. Você só precisa ajudar essas pessoas a encontrar o caminho que as leve para viver essa vida com Deus após a morte. Mas a esmagadora maioria acredita sim que existe vida após a morte. 84% das pessoas creem que Jesus é o Filho de Deus. E você pergunta por que Jesus morreu? Mas ele morreu pelos meus pecados. Elas não entendem direito, mas elas sabem, elas acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Não é como se você estivesse falando para um bando de ateus. Então, nós vivemos numa realidade onde compartilhar a nossa fé é muito fácil. Mas nós simplesmente ignoramos as oportunidades que nós temos. Quando você compartilha a sua fé no Brasil, a maior parte das pessoas, elas já conhecem as coisas básicas da fé. Elas já sabem acerca de Deus. Elas só não conhecem pessoalmente a Deus. Elas já têm, a maioria já tem uma religião, elas só não têm um relacionamento com Deus. A maioria das pessoas, baseado nos números que eu te dei, a maioria das pessoas, elas estão só esperando que alguém as diga como iniciar um relacionamento com Deus. E nós estamos perdendo tempo. A verdade é que o mundo está mais pronto para ouvir as boas novas do Evangelho do que os cristãos estão prontos para compartilhar. Nós temos caído numa mentira do diabo. E a mentira é, as pessoas com quem você se relaciona, elas não estão interessadas em coisas espirituais. Então não paga o mico de falar de coisas espirituais com elas. Elas não estão interessadas. Isso é mentira. Na verdade não poderia ter mentira maior. Nós nunca vivemos uma época em que as pessoas estão mais interessadas por coisas espirituais. Teve aí uma época no início da Revolução Industrial e das descobertas científicas que o povo deu uma enlouquecida porque eles achavam que a ciência ia encontrar a resposta para tudo. Então meio que eles foram deixando Deus de lado porque não, a ciência é tudo. Mas aí chega um ponto que a ciência chegou e não tem resposta para as coisas. Pelo contrário, em muitas linhas da ciência, ela só veio provar de que existe uma mente pensante por trás de tudo, porque essa coisa toda não pode ter sido por acaso. Tem muita gente falando da ciência para lá e para cá, a ciência não tem resposta para tudo. Na verdade, ela não tem resposta para quase nada. A ciência só revela o que já tem, mas ela não diz como aconteceu. Se fosse tão fácil provar que tudo isso aqui não foi obra de uma mente inteligente, já tinham provado. Aí as pessoas vão até o final dessa loucura científica e aí descobrem que ela é vazia. E aí se voltam para Deus. Sabe, tem tanta gente cheio de orgulho, de nariz em pé, porque conhece a ciência, achando que os cristãos são os bitolados, são os ignorantes que acreditam que existe um Deus Criador. Você que acredita num Deus Criador, não se envergonhe não, porque você não é bitolado. Os cientistas, alguns cientistas que estão com a mente bem fechada para essa realidade. As provas de que existe uma mente inteligente por trás de tudo está em todo lugar. Eu assisti uma palestra em vídeo de um congresso que o pessoal foi lá em São Paulo, muito interessante. Uma coisa me marcou. Ele estava falando sobre as provas, as evidências de uma mente inteligente por trás das coisas. Ele disse que um arqueólogo, um cientista arqueólogo, começa a cavar, procurando restos de civilizações. Pedras ele vai tirando pedra para lá, terra para cá, diz, não, isso aqui tudo é a obra do acaso, não é uma pedra, ninguém fez essa pedra. Mas quando ele encontra uma ponta de uma lança, ou um pedaço de caco de uma tigela de barro, ele olha para aquilo e diz, espera aí, essa lança com essa ponta fininha, próprio para furar, com esse design próprio para poder se locomover, cortando o ar em alta velocidade, isso não pode ter sido obra do acaso. Alguém fez essa lança. Então aqui existiu uma civilização.
Esses são os indícios de que existe uma mente inteligente por trás daquilo lá. Aí olha só, pensa comigo. O camarada encontrou uma ponta de uma lança e ele conclui: essa ponta de lança não pode ter vindo do acaso, não pode ter sido feita por acaso, alguém fez. Aí um cara olha para um corpo humano como esse e como o seu, super complexo, que o homem não conseguiu entender perfeitamente, olha para um corpo e diz: isso aqui foi obra do acaso. Paciência. Ele vê uma ponta de uma lança e acredita que não pode ter sido do acaso. Mas ele vê uma mente humana e ele tem a inteligência de dizer que foi obra do acaso. Quem é o ignorante dos dois? É o que acredita que existe uma mente inteligente por trás de toda a criação, ou o que duvida disso? Lembre-se disso. As pessoas estão interessadas em coisas espirituais porque a ciência já era. Em que aspecto? No aspecto de provar que Deus não existe. A ciência não consegue provar que Deus não existe. Pelo contrário, ela só ajuda a provar que existe Deus. Quanto mais eles arrumam um telescópio que consegue ver mais longe, ver que a galáxia é mais imensa ainda, fica cada vez mais difícil acreditar que isso não é obra de um ser poderoso e inteligente que pensou em tudo isso. Então é mentira do diabo quando ele diz: as pessoas não estão interessadas em coisas espirituais, porque as pessoas estão interessadas em coisas espirituais. A Globo já percebeu isso faz tempo. Eu já disse aqui outras vezes isso. A Globo já percebeu. Você já viu as novelas da Globo? Tomara que não. Mas se você fizer uma pesquisa nas novelas da Globo, há décadas que os temas têm a ver com espiritualidade. É feitiçaria, é espiritismo, é macumba, é um monte de coisa. E isso chama a atenção das pessoas porque elas estão interessadas em coisas espirituais. O Walt Disney já percebeu isso faz tempo. Assiste os desenhos do Walt Disney. É feitiçaria, é magia negra, é mágica, é espiritismo, não sei o quê. Porque as pessoas estão interessadas em questões espirituais. Elas só não sabem direito a verdade sobre essas questões. Tudo que aborda temas espirituais atrai multidões. Aí nós estamos aqui com a verdade espiritual de Deus, que é Jesus, e nós estamos acreditando na mentira de que as pessoas não estão interessadas nisso. As pessoas não estão interessadas em religiosidade, mas elas estão sedentas por uma espiritualidade verdadeira, que só conseguirão através de Jesus. Nós temos que anunciar a boa notícia, e as pessoas estão desesperadas para ouvir. Você só tem que saber como fazer. A pergunta que vamos responder agora é a seguinte: por que o cristão ateu não compartilha a sua fé em Cristo? Por que o cristão ateu não compartilha a sua fé em Cristo? Você deve estar pensando, isso foi só a introdução? Misericórdia. Mas vamos lá. Por que o cristão ateu não compartilha a sua fé em Cristo? Primeiro, complete aí. O cristão ateu não compartilha a sua fé porque ele tem vergonha de ser identificado como discípulo. Cristão ateu não compartilha sua fé porque ele tem vergonha de ser identificado como discípulo. Sabe, quando eu estava preparando a mensagem, eu fiquei pensando, qual será a maior razão pela qual nós não compartilhamos nossa fé? A maioria das pessoas, eu já disse muito isso, de que nós não compartilhamos por causa do egoísmo. Ou seja, nós estamos tão preocupados com nós mesmos e com nossas próprias coisas, que nós não nos importamos se as pessoas vão para o inferno ou não. Isso é verdade até certo ponto. É verdade em relação às pessoas que estão longe de nós. É verdade, eu sou egoísta e não estou muito preocupado com as pessoas que eu nem conheço, ou com aqueles parentes que moram distantes. Eu não estou preocupado com eles. Se Deus quiser que levante alguém para salvar eles. Então o egoísmo impede. Ok, então é verdade que o egoísmo atrapalha. Mas o que dizer das pessoas que vivem próximos a mim, as pessoas que eu amo,
as pessoas que verdadeiramente eu me importo, as pessoas que eu seria capaz de arriscar a minha vida pelo bem delas, e que mesmo assim eu não ligo em compartilhar minha fé com elas? Será que é egoísmo? Porque em outras áreas eu faço de tudo para ajudar elas, porque eu as amo de verdade, mas eu não ligo em compartilhar a minha fé. Será que eu não compartilho com as pessoas que eu amo e me importo porque eu sou egoísta? Não é por causa do egoísmo que eu não compartilho a minha fé com as pessoas que eu amo, porque eu as amo. Por que será então? Eu não compartilho a minha fé com as pessoas que eu amo e que estão próximas a mim, é porque falta uma crença, uma fé correta a respeito das coisas espirituais. E a gente precisa entender, para depois saber que é preciso compartilhar isso. Só um momento, meu querido. Olha só. Você já viu aqueles cristãos que... Aqui deve ter um monte, né? Quando você entra num marketing multinível, aliás. Eu nem sei o nome direito. Mas, olha, não estou criticando você que entra nisso não, tá certo? Eu vou só fazer uma comparação. Quando você entra num negócio desse, o que acontece? Eu já vi muita gente. Você vai numa fila de banco, aí está lá a pessoa com uma camisa assim: quer ganhar muito dinheiro, ou quer ganhar dinheiro, quer mudar de vida? Pergunte-me como. Já viu isso? O cara adesiva logo o carro e está lá: quer ganhar dinheiro, quer mudar de vida, quer não sei o que? Pergunte-me como. Ele sai espalhando para todo mundo. Mas essas pessoas, algumas delas têm vergonha de, por exemplo, andar com uma camisa que fala da sua fé. É comum cristãos terem vergonha de andar com uma camisa. Aqui a gente ajuda muito, né? A gente faz bastante camisa, inclusive está para chegar uma remessa aí. Mas é impressionante como as pessoas compram camisa, mas elas meio que só usam para ir para as programações da igreja. Você não está aqui por acaso, Deus tem um propósito para a sua vida. Aí você vem para a igreja com ela. Não é que não pode vir para a igreja, você só vem para a igreja com ela. Sabe, quando a gente fez aquela camisa, eu fui no Alecrim, eu e Janaína, nós fomos no Alecrim comprar umas coisas, nós dois fomos com a camisa. Né? O pessoal ficava assim, ó. E só falta... Sabe, eu tenho que me orgulhar da minha fé. Aí eu tenho vergonha de botar um adesivo no meu carro que identifica a minha fé. Vem descobrir o maior propósito da vida, nascer de novo, o maior milagre da vida, nascer de novo. Aí eu tenho vergonha disso. Sabe, cristão que se envergonha da sua fé é meio complicado. Vou fazer um aniversário. Se prepare. Vou fazer um aniversário e vou convidar os meus parentes, os meus amigos que não são cristãos. Aí eu tenho vergonha de botar uma música cristã na minha festa de aniversário. E eu vou lá e boto uma música que eles vão gostar, porque eu tenho vergonha da minha fé. Mas quando você vai na festa deles, ele bota o que ele gosta, e você que engula. Mas nós temos o que há de mais precioso, mas temos vergonha disso. Eu estou na minha festa de aniversário, convidei os meus amigos, e eu tenho vergonha de fazer uma oração. Pessoal, vamos parar aqui que eu quero fazer uma oração, porque eu quero agradecer a Deus pela minha vida. Ou então de dar um pequeno testemunho. Pessoal, hoje é meu aniversário, mas eu quero compartilhar com vocês o maior presente que eu já recebi na minha vida. Toma, o que foi? Um carro? Uma casa? Não, foi Jesus. Aí você, tá. Mas você tem vergonha disso.
Então, às vezes, nós não compartilhamos a nossa fé porque nós nos envergonhamos de admitirmos que somos discípulos. Eu pergunto, é possível alguém que seja um cristão verdadeiro, mesmo assim se envergonhar de dizer que é cristão? Você acha que é possível um cristão verdadeiro se envergonhar de dizer que é cristão? Eu diria que sim. Você já estava, ai meu Deus, será que eu sou verdadeiro? Sim, no início da caminhada é possível que uma vez ou outra isso aconteça. Lembra de Pedro? Pedro já fazia 3 anos, mas ali era o início da caminhada meio que sozinho. Jesus foi preso e naquela hora de aperreio ali, de pressão, Pedro negou. Eu não conheço esse homem. E não foi nem tanto por vergonha, foi por medo, mas ele negou. Então é possível que no início da caminhada você se envergonhe aqui e acolá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não vai viver se envergonhando de ser discípulo de Jesus. Pode ser que no início da caminhada ele tenha algum momento de fraqueza, mas isso vai ser no início, uma vez ou outra, e nunca mais. Se você olhar na Bíblia, as pessoas que tinham um encontro verdadeiro com Jesus, elas saíam loucas compartilhando o que Jesus tinha feito na vida delas. Foi assim com Bartimeu, foi com Zaqueu, foi com Mateus, foi com a mulher samaritana. Como é que eu posso ter um encontro verdadeiro com o Filho de Deus? Como é que eu posso ter um relacionamento pessoal com Deus e me envergonhar disso? É complicado. Aí a gente começa a pensar que não é tão verdadeiro assim esse encontro. Inclusive Pedro, que negou Jesus no início da sua caminhada, que fraquejou na sua fé no início, depois ele testemunhou ousadamente sobre Jesus até o seu último suspiro. A tradição cristã diz que Pedro morreu como? Você lembra? Quem lembra como é que Pedro morreu? A tradição, você não tem na Bíblia, a tradição cristã. Crucificado de cabeça para baixo. Porque na hora de crucificar ele, diz a tradição cristã, que ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Eu quero, então bota de cabeça para baixo. Opção dele. Então não vem dizer, porque Pedro negou, eu posso negar. Então você também morre crucificado de cabeça para baixo. Então você pode até ter fraquejado no início da sua caminhada, mas aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele não pode viver se envergonhando de ser discípulo. Olha só o que diz Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Você diz, eu não sou discípulo, eu não sou de Jesus. Eu não tenho essa fé. Eu não pertenço a essa igreja, a essa família. Jesus está dizendo, eu vou dizer também, eu não conheço. Ele disse que não é meu, então ele não é meu. Então cristãos ateus, alguns não compartilham sua fé, porque se envergonham de ser identificados como discípulos. Alguns é por causa do egoísmo, alguns é por causa de vergonha. Você vai lá e não compartilha com o seu parente próximo, com a pessoa que você ama e se importa, por quê? Porque você tem vergonha. Já prestou atenção como é difícil você falar de coisas espirituais com as pessoas que estão bem perto de você? A gente tem pais que têm vergonha de falar para os filhos, a gente tem filho que tem vergonha de falar para os pais, não é verdade? Então, por causa de egoísmo e por causa de vergonha. Vamos lá. Próximo ponto aí. Cristão ateu não compartilha sua fé porque ele acredita apenas de forma teórica na existência do inferno. Você diz, poxa, o pastor apelou com essa imagem aí, né? Isso aí não é nada. Cristãos ateus, eles não compartilham a sua fé, porque eles acreditam apenas de forma teórica na existência do inferno. Então o egoísmo a gente pode dizer que é em relação às pessoas que estão longe. As pessoas que estão perto você não compartilha porque diz que tem vergonha.
Mas mais sério do que a vergonha, você não compartilha porque você não crê corretamente a respeito do inferno. A verdade é que se nós acreditássemos no que a Bíblia diz sobre o inferno, se nós realmente acreditássemos que uma pessoa quando morre sem ter um relacionamento com Deus, ela irá para o inferno, nós venceríamos a vergonha, venceríamos qualquer coisa e compartilharíamos a nossa fé com as pessoas que nós amamos e nos importamos. Mas nós não rompemos a linha da vergonha, porque nós de fato não cremos na prática no inferno como a Bíblia diz que ele é, e nem nas pessoas que vão para lá. É triste, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vê pais cristãos que vivem contentes com os seus filhos. Não, porque meu filho, ele só tira boas notas, porque meu filho está na faculdade, então ele é um bom garoto, ele não se envolve com drogas, ele não vive em farras, então estou satisfeito com meu filho. Mesmo ele não tendo um relacionamento pessoal com Deus. Mas o pai cristão já se deu por satisfeito. Não, tá ok. Meu filho é um bom garoto. Ele faz as coisas direitinho, é responsável, tira notas boas. Aí você está satisfeito, tá bom? Sabe por que você está satisfeito? Porque você não crê no que a Bíblia diz sobre o inferno. Você até sabe, mas você não acredita. Porque o que a Bíblia diz sobre o inferno é que mesmo um garoto que tira boas notas na escola e que se forma e que é responsável, se não tiver relacionamento pessoal com Deus, através de Jesus ele não tiver sido reconciliado com Deus, a Bíblia diz que ele vai para o inferno. E você só pode estar satisfeito com uma situação dessa porque você não crê que realmente ele vai. E é por isso que você não compartilha ou não insiste em compartilhar e em orar por ele. Porque você não crê de verdade no que a Bíblia fala sobre o inferno. Então temos que acordar para essa realidade. Existe uma forte razão para que nós venhamos a acreditar na existência do inferno. Vou dar só uma razão. Jesus disse que o inferno existe e que pessoas serão lançadas lá. Tá bom para você? É uma forte razão para você crer. Se você diz que é cristão, cristão é aquele que segue Cristo, Jesus o Cristo. E esse Cristo disse, ou você acredita num Cristo mentiroso? Esse Cristo disse que o inferno existe e que pessoas serão lançadas lá. Mateus capítulo 25, versículo 41 diz: depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O texto revela que o propósito da criação do inferno não foi para mandar a gente para lá. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas o texto revela, Jesus revela que pessoas serão lançadas no inferno. E se você é cristão, você tem que crer nessa verdade. E outra coisa, se você não crê, não muda nada. Muda para você. Ah, eu não acredito em Deus. Então Deus vai parar de existir porque você não acredita? Não. Ah, eu não acredito no inferno. Problema seu. O inferno vai continuar existindo, acredite você ou não. O problema é que vai chegar um dia que você vai descobrir isso. E não demora muito. O problema em relação à nossa fé, ou à nossa crença sobre o inferno, é que nós acreditamos sim que o inferno existe. Nós acreditamos sim que lá é um lugar ruim. O problema é que parece que ninguém acredita que vai para o inferno alguém que não seja um serial killer, um assassino em série,
ou um maníaco estuprador de criancinhas. Parece que a gente acredita que só quem vai para o inferno é esse stop de ruindade. Então nós acreditamos que existe inferno, que o inferno é ruim, mas na prática nós só cremos que só vai para o inferno a escória. Dos piores, dos piores, dos piores. É isso que a Bíblia diz sobre o inferno? Na prática, nós acreditamos que o inferno é um lugar para poucos. Toda vida que morre alguém, a não ser que seja um maníaco desse, o que é que todo mundo diz? Ah, não liga não, ele foi para um lugar melhor. Não interessa quem seja. Se não era um bandido, a gente diz, ele foi para um lugar melhor. É isso que a gente está crendo. A gente acredita que o inferno é um lugar só para os piores bandidos da humanidade e que lá vai ter pouquinho gente. Na nossa fé prática, nós cremos que todo mundo, praticamente todo mundo vai para o céu e quase ninguém vai para o inferno. Mas a gente tem que decidir em que a gente crê. A gente crê na Bíblia, no que Jesus diz, ou a gente vai inventar uma fé mais confortável para a gente? Porque é isso que a Bíblia diz sobre o inferno e sobre o céu? Não. A Bíblia diz que o inferno é uma porta larga, que a maioria vai entrar por ela. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. A gente sabe, eu já expliquei aqui, que esse poucas, se você leva para comparar com a multidão de pessoas que existe, esse poucos são milhões de pessoas. Mas esse muito são bilhões de pessoas. A Bíblia diz que o inferno é a porta larga e que muitos vão por ela. Mas na prática a gente inverte isso. Na prática, nós cristãos invertemos e criamos uma fé diferente que diz que o céu é a porta larga e qualquer um, é só se fazer as coisas direitinho. Ah, não é tão ruim assim não, então vai para o céu. Na prática nós cremos que sendo uma pessoa razoavelmente boa, você já merece o céu. Mas nós já vimos o que a Bíblia fala sobre isso. João 14,6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. O que a Bíblia diz e o que Jesus diz é que você só pode ir para o céu se for através de Jesus. Você pode ser a coisinha mais fofa do mundo. Se você não tem Jesus, você não vai para o céu. Melhor dizer a parte não vai para o céu, né? Do que dizer para onde é que você vai. Você entendeu? Porque nós já aprendemos aqui, e a Bíblia fala isso, que o padrão exigido para entrar no céu é o padrão de Jesus. E quem aqui tem o padrão de Jesus? Ninguém. Então você precisa ter Jesus em você, para ter o padrão de Jesus em você, para você entrar no céu. E você só tem Jesus em você quando você abre o seu coração, abre a sua vida, convida Jesus para entrar e viver em você e através de você num relacionamento pessoal, como Senhor da sua vida. Se fosse automático, os 2 ladrões da cruz teriam ido para o céu. Não interessa se ele é ruim. Jesus está morrendo, está perdoando o pecado dele. Mas quem foi para o céu? O que se apropria, tem misericórdia de mim, o que clama, o que busca. Só ele estarás comigo no paraíso. O outro não. O problema é que cristão ateu, ele vê o evangelho apenas como um meio de tornar a vida na terra um pouco melhor. Ah, se fulano se converter, então ele vai ter uma vida melhor, vai ser uma pessoa melhor, melhorar os seus relacionamentos, vai ser uma pessoa mais de caráter, vai prosperar também, etc. Então a gente vê apenas o evangelho como um meio de tornar a vida das pessoas aqui na terra um pouco melhor.
Então, se eu não compartilhar, não tem muito problema não. Ele só não vai ter as coisas boas que eu tenho, mas tudo bem. Ou então, não, ele já tem uma vida boa, então não precisa eu compartilhar a fé com ele. Não, a gente não tem essa ideia de, se tem alguém numa miséria, ou passando por um turbilhão de problemas, esse aqui está precisando de Jesus. Mas se tem alguém que está aparentemente numa vida confortável, esse aqui não está precisando de Jesus. Como se Jesus fosse uma necessidade, o Evangelho fosse uma necessidade, só para tornar a vida aqui um pouco melhor. Percebe? Eu estou tentando confrontar algumas crenças que nós temos, mas que não nos dávamos conta de que essas crenças não são cristãs e não são bíblicas. Mas que meio que a gente tem norteado a nossa vida e as nossas ações com base nessas crenças mentirosas, que foram se agarrando a gente, porque elas são mais confortáveis. Mas isso não é fé cristã verdadeira. E é por isso que nós terminamos não agindo como cristãos verdadeiros, no que se refere a compartilhar a nossa fé. Então, se de fato você acreditasse no céu e no inferno, do jeito que a Bíblia diz que eles são, você oraria mais por quem está vivendo longe de Deus. Você compartilharia mais a fé que você tem em Cristo todos os dias. Você abriria os corações endurecidos através do serviço. Você serviria essas pessoas, amaria essas pessoas para ver se o coração amolece, para que você possa compartilhar a sua fé. E em vez de viver acumulando e vivendo para acumular bens, você investiria grande parte dos seus recursos na propagação do Evangelho por todo mundo. Porque você entenderia que isso é importante. Mais importante do que trocar de carro todo ano ou de ir para uma casa maior assim que der. Nós não agimos da forma correta porque nós não cremos da forma correta. Tudo bem, aí está um fardo enorme nas suas costas, eu tenho que compartilhar a minha fé. E agora, só para não perder o costume, eu não vou deixar você sair com um fardo sem dar uma ajudazinha, né? Como é que eu faço isso? Não adianta só dizer, você faz, sai aqui louco e não sabe o que fazer. Você já deve estar com um monte de ideias na sua cabeça e dizendo, eu não posso fazer isso. Então a pergunta é, como podemos compartilhar a nossa fé? Vou dar algumas diretrizes bem práticas. Primeiro, você não precisa sair abordando estranhos na rua. Ufa! Comece compartilhando com seus amigos. Quando eu falo assim, você precisa compartilhar a sua fé, você precisa levar outros a Cristo, a ideia que vem na sua cabeça automaticamente é entregando folheto na praça. Ficar com uma caixa de som na esquina, Jesus, não sei o que, aceite Jesus, você vai para o inferno. Ou então batendo de porta em porta e tentando compartilhar a sua fé com a pessoa que vai sair de cara feia para você. Eu fico me perguntando, no tempo que você não era discípulo, você se sentia atraído por esse tipo de evangelismo? Você estava lá na fila do banco, aí chegava aquele crente com aquela Bíblia daquele tamanho e você dizia, eita, que legal, poxa, agora vai ser bom aqui, vou me interter escutando aqui essa mensagem, ainda vou entregar minha vida a Jesus no final. O que é que o povo faz na fila do banco? Finge que nem está vendo. E quanto mais ele grita, mais o povo olha para o outro lado. Sabe, se Deus chamou ele para fazer aquilo, tudo bem, não significa que todo mundo tem que fazer. O problema, sabe, com certeza ele conhece alguém lá, ele pode apresentar alguém que ele ganhou na fila do banco. Mas não significa que você tem que ir para a fila do banco gritar lá. A não ser que Deus diga, ei, vá para a fila do banco gritar lá, aí você vai. Porque se você vê na Bíblia, teve vezes que Deus mandou alguns profetas fazer umas coisas bem estranhas. Mas se ele mandar, você faz. O que eu estou querendo dizer é que não pense, evangelismo é isso. Isso é só uma forma e não é a mais eficiente de fazer isso. Como é que você se sente? Você está lá fazendo o almoço, né? Ocupada, já atrasada, o menino está perto de voltar da escola ou ir para a escola. Aí você olha, está lá o irmão com a Bíblia debaixo do braço. Aí você diz, puxa vida, que legal. Que oportunidade agora de ouvir coisas espirituais desse estranho. Vai ser muito divertido agora. É assim que você faz? Meu Deus do céu. O povo sem noção. Não era assim que você dizia?
pessoa não tem noção, uma hora dessa perturbando os outros nas casas. Aí você faz de conta, fica caladinho, para nem saber que tem gente em casa. Você não tem que abordar pessoas estranhas, a não ser que Deus diga para você abordar, ou Deus te dê a oportunidade para você fazer isso. O que eu estou dizendo que você tem que compartilhar a sua fé, não é que você tem que sair aqui amanhã e sair falando para estranhos, abordando estranhos. Tem pessoas que Deus levanta para fazer isso, amém, faça. Mas eu não quero colocar sobre você um fardo de que evangelismo é isso. Isso é só um jeito de fazer evangelismo, mas não é o jeito mais eficaz. E não é o jeito que Deus espera que todos façam. A verdade é que quase ninguém se sente atraído para conversar sobre assuntos espirituais e pessoais, porque espiritual também é pessoal, com pessoas estranhas. A não ser que seja em momentos muito específicos. A verdade é que amigo ouve amigo. Amigo confia em amigo. E amigo é influenciado por amigo. Portanto, se você pretende causar impacto no mundo com a mensagem de Cristo, o primeiro passo é compartilhar a sua fé com os seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta, com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, com as pessoas com quem você conversa todo dia. Comece por aí. Comece na sua Jerusalém. Não quer ir logo aos confins do mundo, começa na sua Jerusalém. A verdade é que alguns de nós deveríamos pedir desculpas para os nossos melhores amigos. Por quê? Porque nós não compartilhamos com eles a nossa fé. Chegar para eles, olha, eu quero pedir perdão a você. Por quê? O que é que você fez? Não, é que eu não fiz. Há todos esses anos que eu sou seu amigo, e confio em você, e você confia em mim, mas eu nunca compartilhei com você a coisa mais importante da minha vida. E eu quero te pedir perdão por isso. Aí ele vai dizer o quê? O que é que você não compartilhou? O meu relacionamento pessoal com Cristo. Já era. Aí você começa. Porque você tem a coisa mais preciosa do mundo e você nunca se importou de compartilhar. Você tem que pedir perdão mesmo. E na hora que você pedir perdão, você já ganha a oportunidade de dizer a ele o que é que você não compartilhou ainda. Então, como é que eu compartilho minha fé? Comece compartilhando com seus amigos, com seus conhecidos, as pessoas do seu ciclo de relacionamento. Segundo, desenvolva relacionamento com pessoas que não conhecem a Jesus. Em vez de chegar lá e tentar empurrar Jesus de goela abaixo na pessoa, primeiro desenvolva um relacionamento com ela. Primeiro torne-se amigo, depois torne-se um evangelista. Nessa ordem você tem mais resultado. Lembrando, a não ser que Deus diga, vá ali e fale para aquele estranho isso, 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 isso. Vá lá e fale. Mas o normal é, desenvolva relacionamento, depois compartilhe sua fé. Não era assim que Jesus fazia? Jesus fazia relacionamento, Jesus fazia amizades. Desenvolva relacionamentos, depois você se torna evangelista. Se a gente olhar os evangelhos, nós vamos perceber que Jesus passava a maior parte do tempo na companhia de pessoas que não faziam parte da igreja. O tempo todo Jesus estava no meio das pessoas que não pertenciam ao ciclo religioso. Ele estava desenvolvendo relacionamentos, conversando com pessoas que não eram da igreja. Cristãos ateus acham que depois que se convertem, eles têm que se isolar dos não cristãos. Isso é um erro tremendo. E eles ainda têm base bíblica para isso, viu? Eles usam base bíblica para dizer que tem que se isolar dos não cristãos. A base bíblica que eles usam é Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está vendo? A Bíblia está dizendo que eu não devo ser amigo do mundo. Então eu só posso ter amigo cristão. Nada a ver. Essa interpretação está completamente equivocada. Quando a Bíblia diz, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, o mundo que ele se refere não são as pessoas que não são cristãs. O mundo que o texto se refere é o pecado, é o sistema corrompido de valores do mundo. Isso é o mundo, e se você começa a ser amigo desse mundo, desse sistema corrompido, desses valores corrompidos, você está sendo inimigo de Deus. É quando você começa a pensar como o mundo pensa e agir como o mundo age, e valorizar o que o mundo valoriza. Isso é ser amigo do mundo.
Tem nada a ver com ser amigo de não cristãos. Compare isso com João 17, 15, 18. Normalmente você interpreta a Bíblia usando a própria Bíblia. Olha só. Não peço que eu os tire do mundo. Olha o que Jesus está dizendo. E sim que eu os guarde do mal. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviarei ao mundo. Você observe que esse texto aqui dá a entender, claro, que o outro não estava falando de pessoas. Está dizendo assim, eu não quero. Jesus está dizendo ao Pai, não quero que o Senhor arranque ele do meio do mundo. Eu estou enviando ele ao mundo assim como o Senhor me enviou. Espera aí. Então Jesus não quer que a gente se isole. Ele quer que a gente esteja junto. Assim como o Pai o enviou. Mas como é que o Pai o enviou? Lucas 19, 10. Eu vim para buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus está dizendo, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Então Jesus está nos enviando ao mundo para ir lá onde o mundo está, no caso aqui, as pessoas perdidas. Olha a diferença. Ir lá e resgatar, não é para viver o pecado deles, mas buscar os que estão perdidos. Deus não quer que você viva isolado. Ele quer que você crie relacionamentos, assim como Ele criou, para que você busque resgatar essas pessoas. Nós não podemos esquecer que Jesus ganhou um apelido bem legal. O apelido era amigo de pecadores. Alguém não ganha um apelido desse por acaso. Poucos os cristãos de hoje que receberiam um apelido como esse, amigo de pecadores. Porque na verdade nós somos inimigos dos pecadores. Como se não fôssemos pecadores. Jesus ganhou o apelido de amigo de pecadores porque ele vivia o tempo todo fazendo amizade, se relacionando. Para quê? Para pecar junto com eles? Não. Para resgatá-los. Um dos maiores erros que um cristão pode cometer é cortar todos os seus relacionamentos com não crentes depois que se converte. Você já viu crente fazendo isso? Eu já vi não crente se queixando de crente. Ah, depois que agora virou crente, ó, cortou todos os relacionamentos, quer mais nem falar com a gente. Passa aqui em frente da minha casa, nem dá mais bom dia. Estranho isso. Virou luz, e aí botou a luz embaixo de uma caixa e fechou para ninguém ver. Virou sal, né? Sal da terra, e agora se trancou dentro de um saleiro e não salga ninguém. Que propósito há nessa luz e que propósito há nesse sal? Mateus 5, 15, 16 diz: ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Diz, ninguém acende uma lamparina. Quem morou no interior sabe o que é uma lamparina, né? Lamparina é aquele negócio que tem um pavio, bota o querosene dentro. Ninguém acende uma lamparina. Eu lembro que eu morava no interior que não tinha energia. E quando escurecia a gente acendia a lamparina. E as casas antigamente tinha muito isso. Não tão antigamente, né? Mas no meu tempo próximo, né? As casas tinham muito aquela meia parede, né? Quem já viu casa com meia parede? Levanta a mão. Oh, Jesus, obrigado. Então a turma aí que está na minha idade aí. Meia parede. A parede não vai até o teto, é baixinha. O que a gente fazia? A gente acendia as lamparinas na nossa casa e colocava a lamparina nas meias paredes. Porque quando ela ficava alta na minha parede, ela iluminava 2 ambientes. Quando a gente ia jantar, a família se sentava à mesa, a gente pegava a garrafa de café que era grande, botava no centro da mesa e botava a lamparina em cima da garrafa de café. Você fazia isso também? E aí iluminava toda a mesa, todo o jantar. A gente faz isso, aí Deus não. Deus vai acender a lamparina que é você e vai dizer, se esconda, não deixa ninguém ver. Não vá mais não, deixa pra lá. Pior erro que nós podemos cometer é, depois que nos tornamos cristãos, cortar os relacionamentos com os não cristãos. A não ser que seja um relacionamento com um não cristão que arrasta você. Você não consegue ser luz e quando chega perto dele, ele apaga a sua luz.
fique longe, vá se fortalecer, depois você volta quando tiver com uma luzinha mais forte. Mas você tem que ter relacionamentos com não cristãos para poder acender a luz deles. Ser cristão não é se isolar do mundo e viver como barata de igreja. Nós nos reunimos na igreja, no auditório e como igreja, para recarregar as baterias da nossa luz. Para sermos treinados, encorajados, confrontados com a verdade, para termos o caráter de Cristo, para animarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros e sair e cumprir a nossa missão. Você não foi salvo para viver na igreja. Você tem a igreja como um instrumento de capacitação e cuidado para te ajudar a ir para o mundo e cumprir a sua missão. Então você vai para lá, cumpre a missão, final de semana você está aqui, é encorajado, fortalecido, animado e vai de novo. E vai no pequeno grupo e oram por você, e você ora pelos outros, e você é fortalecido e vai para o mundo e faz tua missão. A gente inverteu as coisas. A nossa missão é ir para a igreja. Não é isso. É como se dizer que a sua missão é ir para a escola. Por que você vai para a escola? Você vai para a escola para se formar, para ir para uma profissão, para ir trabalhar, não é? Não é viver na escola. A não ser que você seja professor, a sua missão é ensinar. Mas a gente faz do meio o fim. A igreja é um meio pelo qual Deus criou para nos fortalecer, nos capacitar, nos treinar, nos encorajar para ir no mundo e cumprir a nossa missão. E não para ficarmos trancados como baratas de igreja. Terceiro, isso aqui é mais fácil. Convide seus amigos para ouvirem sobre Jesus. Convide seus amigos para ouvirem sobre Jesus. Se você ainda não consegue falar, compartilhar a sua fé direito, uma coisa você pode fazer, é convidar os seus amigos e conhecidos para ouvir outra pessoa falar de Jesus. Qualquer pessoa pode fazer isso. Essa foi a estratégia usada pela mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 28 ao 30. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tinha feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Olha só, a mulher samaritana, ela veio tirar água do poço, encontra com Jesus, Jesus desenvolve uma conversa com ela, né, pede água, ela sempre dá água, ela pegou e tirou água do poço, deu a Jesus, Jesus diz: olha, quem bebe dessa água, olha como Jesus era inteligente, quem bebe dessa água volta a ter sede, né? Amanhã você tem que vir aqui de novo buscar água, mas eu tenho uma água para dar, que quem bebe dela não tem mais sede. Que água é essa? É a água da vida. Aí Jesus revela a verdade do evangelho, que ele era o Messias e tal, e ainda revela algumas coisas da vida dela, algumas coisas não muito legais, né? Que ela preferia esconder. Olha, você já teve 5 maridos e o caba que você vive com ele não é seu. E a mulher disse: esse homem é profeta, porque ele nunca me viu e sabe de tudo isso. Ela sai dali, corre, vai no povoado dela, deixa a água. O que é que ela faz quando chega lá? Venham ver Jesus. Ela nem está 100% convicta. Ela diz: será que ele é o Messias? Mas ela já chama: venham ver o que é que ele tem a dizer. Lá na frente a gente vê o resultado. João 4, 39 ao 40. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que tinha feito, tudo que eu tinha feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos samaritanos se converteram e creram em Jesus, porque aquela mulher fez um convite: venham ouvir o que eu ouvi, venham ver o que eu vi. Convite. Qualquer pessoa pode fazer um convite. Você está dizendo: eu tenho vergonha, não sei falar direito. Você pode e você sabe fazer um convite. Sabe, tem algumas pessoas aqui, talvez muitas pessoas aqui,
que tiveram suas vidas transformadas porque alguém fez um simples convite. Vamos ouvir comigo? Vamos ouvir sobre Jesus comigo? Vamos lá na igreja? Vamos lá no pequeno grupo? E aí você veio e o Espírito Santo falou ao seu coração, você entregou sua vida a Jesus e foi transformado. Tem muita gente aqui que passou por isso. Por que você não continua fazendo isso com outras pessoas? Qualquer pessoa pode fazer isso. E nós aqui na igreja, nós tentamos de todas as formas ajudar você a dar pelo menos esse passo que é o mais elementar do compartilhar a sua fé. Nós tentamos criar um ambiente acolhedor. Nós criamos um ambiente de celebração relevante para o não cristão, para aquele que não é discípulo. O não discípulo chega aqui e ele entende o que está sendo falado, tem a ver com a vida dele, ele é edificado, ele entende o que está sendo cantado e falado, e nós ainda ajudamos você fazendo um convite para você entregar para ele. Interessante isso, né? Você pode sair daqui, pegar o convite lá e começar a praticar pelo menos esse terceiro. Olha que oportunidade. Sabe, isso não foi programado para que a mensagem hoje falasse de convite no dia que tinha o convite. Deus programou isso. Mas olha, que oportunidade de você ter de começar a compartilhar a sua fé como a mulher samaritana fez, fazendo um convite. Sai daqui, pega o convite lá, ora pela pessoa, entrega o convite, continua orando pela pessoa, liga lembrando. Se você tem transporte, se oferece para ir buscar na casa dela, se programa melhor naquele dia para você ir buscar. Isso faz a diferença entre vida e morte eterna. Não é apenas uma forma de tornar a vida daquela pessoa melhor. Lembra? É uma questão de eternidade. Então vale a pena você investir nisso. Então você pode compartilhar a sua fé, convidando seus amigos para ouvirem sobre Jesus. Entenda uma coisa, a maior alegria da vida é conhecer Jesus. A segunda maior alegria da vida é levar outra pessoa a conhecer Jesus também. Isso é emocionante. Se você nunca passou por isso, você precisa passar por isso. Sabe, você levar outra pessoa, se você entende o que significa alguém entregar a vida a Jesus, você vai entender que é a segunda maior alegria da vida. A primeira é você entregar a sua vida. A segunda é levar alguém a entregar a sua vida a Jesus. Você não pode ser cristão e não compartilhar a sua fé. Você não pode ser discípulo e não fazer discípulo. Amém? Que Deus nos abençoe.